A razão pela qual a gente está na Antártica é pesquisar, é fazer ciência, é fazer tecnologia. É entender as ciências, o que ele chama as ciências do mar, da terra e do ar. Com todo o problema do buraco de ozônio, do aquecimento, né, a meteorologia vem fazendo as suas incursões e lançando os seus balões. A questão da terra, que leia-se o gelo, o Brasil, desde 1992, por aí, ele tem um glaciólogo, por incrível que pareça, o Brasil tem um glaciólogo que estuda um testemunho de gelo que chegou aos seus 4 quilômetros de espessura de gelo, para saber o que acontecia na Terra quando a Antártica não era coberta de gelo. É uma estratificação. Nevou, estratificou. Aquele extrato, aquela camada, guarda todas as camadas de fuligem, de revolução industrial, de dinossauros, de meteoros, de fuligem, de guerra atômica, de aquecimento. E eles chegaram em janeiro ao final deste buraco, deste corpo, desse testemunho de gelo. Então, quem acompanha a questão antártica vem acompanhando as questões mais neurais da Terra, onde está 90% da água potável do mundo. A questão de temperatura que se evidencia lá, porque lá onde é o nascedouro das nossas frentes frias. Né? A biologia estudando a fauna marinha e a flora marinha. E aí é muito interessante, vocês vão ver locais nessa apresentação de ninguém poder pisar, que a gente chamou de zonas proibidas. Né? Onde os líquens, com 10 centímetros de diâmetro, significa que ele tem 500 mil anos. E você pisar no líquen de 10 centímetros significa que você está destruindo uma testemunha de um tempo que a gente nem estava na Terra. Então, eu trouxe para vocês, para começar, eu acho que o mais importante dessa história inteira é entender o papel da Antártica na geopolítica mundial e entender um segundo tema que para nós é muito caro. A Antártica, até hoje, se caracteriza por ser um lugar onde você tem que carregar tudo, porque não há um armazém para comprar um silicone, um parafuso. Se esqueceu, é um dano. Né? E de todas as providências que têm que ser tomadas. Eu me lembro que, em 1993, foi montado um pequeno módulo, que era um refúgio, numa noite. Num dia de 16 horas. Caiu a noite, que verão, a noite é de 5 horas, e eles decidiram não estaiar, não prender no chão o volume, que era uma caixinha, um paralelepípedo de madeira. Porque não haveria de chegar, de acontecer nada, porque não. O jeito brasileiro de acreditar que não vai acontecer. Por que vai acontecer? A noite desceu, houve um vendaval. Na manhã seguinte, o módulo inteiro estava torcido e perdido. Todas as conexões rasgadas. Então, é um lugar que você, quando erra, você perde. Quando você erra, você morre. Então, a decisão do Brasil chegar na Antártica como uma instância científica nasce em pleno governo militar. No final da década de 70, no começo da década de 80. Então, hoje, quem é ainda vivo, que são os coordenadores da geociência, já estão retirados, mas ainda na ativa, da USP, conta que foi uma luta pedir ao SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisas Científicas, que existe até hoje, de coadjuvar com o governo militar para permitir que o Brasil entrasse como ciência no continente. E eu acho que vale a pena. Já começa o próximo para a gente entender me passa mais um, meu companheiro, para a gente entender o seguinte. A gente sempre vê a Antártica do ponto de vista do mapa aberto. E parece que a Antártica sempre é a base do mundo, e o que a gente vai ver agora é o topo do mundo, que começa a ser um alvo na Guerra Fria, porque todo mundo sabe que guerra é distância de mísseis. Ai, baby, claro. Aponto lá e passa cá. Ah, mas que maravilha! Mais fácil que ir para a Antártica. Né? Então, essa é
é a visão do tamanho real da Antártica, que é maior do que o Brasil. E aqui é o vizinho do Chile, né? O Ushuaia, a Terra do Fogo, a Argentina. Aqui é onde a gente vai estar. Você vê, aqui são os Andes, aqui são os Andes, aqui são os Andes, aqui são os Andes. Né? A nossa estação está no latitude 60, é subantártico. Passa coisa nenhuma, vamos lá. Olha como era importante se a gente tivesse bases científicas vindo de todo o mundo. Ora, como era perigoso ter bases militares de emissão de mísseis, principalmente para a América do Sul, no combate à expansão do comunismo. Foram os cientistas que entraram com o pé na porta para dizer: aqui não haverá lixo atômico, aqui não haverá experiências atômicas, aqui não haverá bases exclusivamente militares. Né? Aqui só virá a participar do Programa Antártico Mundial quem fizer ciência. E leia-se biologia, meteorologia, oceanografia, essas coisas que a gente mantém até hoje. Bom, aí, em 58, já paramos os ventos uivantes. Né? Em 58 há um ano solar. O que significam anos solares? São anos de explosão de grande magnitude do Sol, onde você consegue ver o astro-rei emanando partículas e ondas de luz. Isso mobilizou a sociedade científica, que fez a resistência da Guerra Fria. A gente sempre acha que resistência é uma estratégia militar. A ciência e o pesquisador e a academia pode ser muito bem a grande resistência pacífica do mundo. E aí foi um ano que durou 14 meses e foram as primeiras estações montadas, as grandes estações montadas nesse local. Nesse local, quem levaria era a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Por isso que eu estou sabendo essa história inteira porque passei um tempo do mestrado estudando as questões antárticas e, ao final, cheguei à conclusão de que não havia arquitetura na Antártica, havia, sim, logística. O que é logística? A lógica da montagem, a lógica da guerra, a lógica de você enumerar, levar... Quer dizer, se a gente reclama que a arquitetura se apartou da engenharia, a gente vai colocar mais um atributo de apartamento, né, de afastamento. Enquanto a gente quer trabalhar o bem-estar de um homem isolado num continente absolutamente gelado e distante, né? Numa época que nem tinha fax, nem tinha e-mail, que era low câmbio, desligo, era a única comunicação que você tinha, e pensar no design, é um requinte a gente fazer parte desse grupo que está fazendo concursos antárticos, e cada vez vai haver mais concursos antárticos pelo mundo. Né? Porque antes eram containers, como é a estação primeira, né, da Antártica, a estação primeira da Mangueira, que são containers justapostos. Mas foi assim que a gente começou a fazer a pesquisa. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, tudo que vocês acharem de superlativo está lá. A gente tem o dobro dos quilômetros quadrados do Brasil, né, tudo bem, 98 dela coberta de gelo. A estação brasileira está em cima da terra. Mas, leia-se, não é terra firme. Isso ninguém falou. É terra com água que se congela e se descongela. Porque uma das bênçãos de estar em cima da terra é você não estar sujeito a neves eternas. Mas uma das maldições é você visitar o zero. O que significa visitar o zero? É o gelo se liquefazer e a água se solidificar. E toda vez que ela se solidifica, ela aumenta 10%. E toda vez que ela retrai, ela diminui 10%. A terra onde a gente está sobre ela faz a mesma coisa. Ao se congelar, estraçalha toda a terra. Aí isso a gente vai chamar de permafrost. Né? Então, que é uma questão de projeto. Você só põe para cima o que você consegue estaiar para baixo. Bom, a maior espessura, que são os 4 quilômetros que eles já chegaram, uma espessura média de 2 quilômetros, 90% do gelo do planeta, porque o Ártico é oceano congelado, a Antártica é terra
superposta de uma calota de água potável, 70% da água doce do planeta. Uma influência absurda no nosso clima, uma velocidade média de 70 km por hora. A gente teve que trabalhar com 200 km por hora como velocidade. Isso significa uma pessoa de salto alto, ali deitado, uma pessoa de salto alto, de 75 quilos em cada centímetro quadrado. É um faqui. É um faqui. Isso significa de carga horizontal. Tá? Só para você ter a ideia da magnitude. Isso faz com que a gente saiba, não, só existe compressão e tração para dizer, para simplificar na vossa vida. Imagina compressão, tração e torção. Né? Tudo se torcendo, tudo se recuando, tudo horizontalmente funcionando como uma gravidade que empurra. Essa é a estrutura que você tem que acoplar ao seu raciocínio arquitetônico, e a gente passou por isso. A velocidade... Ui, vamos voltar... Bom, as temperaturas que a gente falou, a nossa vai de menos 25, menos 30, a 14, que é a história da visita do zero. O platô tem temperaturas mais absolutas. Bom, somente para a gente ter uma ideia, tem 75 estações de pesquisa, somando 4.000 pessoas durante o verão. E, durante o inverno, bem menos. Isso significa que você tem que prover com tudo essas pessoas, e no inverno ninguém entra. No verão você ainda pode chegar de avião, né, e de barco. Esse aqui é um pouco de temperatura. Não tem, eu acho que não coloquei. Quando é inverno, o gelo, existe esse gelo que é o gelo de água doce. E existe o gelo de água salgada que duplica e ninguém entra. Né? É noite, ninguém sobrevoa. Então, você tem que prever toda a sua construção em 2 meses, 3 meses, 4 meses de verão. O coração são 2 meses. O resto de montagem mesmo são 2 meses. Mas são 4 de verão que você pode montar. Então, você tem que aí você já sabe, é pré-fabricação, é de rápida construção. Se você tiver uma mão de obra muito qualificada, é melhor você baixar um pouco o nível de qualificação, porque quem vai fazer a manutenção não é quem vai fazer a construção, e a manutenção tem que ser precisa, como mandar um homem à lua. O cara tem que saber se alimentar, arrumar, fazer as coisas todas. Vou passar mais rápido para a gente chegar... Bom, a gente está nessa ilhota, que é a ilha Rei Jorge, e a nossa estação está nessa península, que é a Península Keller. Né? Um pouquinho aqui. E é essa estação Ferraz. Você vê que na ilha Rei Jorge tem várias estações. Tem a Polonesa, que é Artovski, tem a Artigas. A gente chega por aqui, quando vai de avião, e sobrevoa em helicóptero até Ferraz. Ou quando a gente chega de navio, entra e vem pela Baía do Almirantado, que é um lugar de especial brandura, nos mares absolutamente avassaladores do Drake e das tempestades antárticas. Então, a localização é bastante privilegiada. Essa é a cobertura de neve, então a gente está aqui num verão totalmente descoberto. Essa é a península. E esse é o local da estação anterior. Deve ter aqui. Ó. Essa é a estação que pegou fogo. Essa é o conjunto de contêineres que foram sendo justapostos e cobertos. Aqui é o lugar onde o helicóptero aterriza. Né? E embaixo tem o tratamento de água. Aqui são... óleo diesel que não foi desmontado, e aqui não existe mais. E existem outros refúgios. E uma característica interessante, e isso é bom que se veja, existem 2 fontes de água extremamente potável, mais ou menos um nível de 13 a 9 metros de altura em relação ao zero. E é essa aqui, as nossas 2 fontes principais de água potável, quando não congela. Em 2007, congelou. Bom, uma coisa que não foi dita no edital, mas esse terreno da estação está contaminado com óleo e com metais pesados. Né? Isso quem lê, quem acompanha os periódicos que vêm, admitido. Né? Então, o que se pedia era se ocupar a estação, mas tem que ter uma descontaminação pesada. E nesse solo que esfria, esquenta, esfria, penetra.
Né? Então, é uma coisa... Bom, aqui os caminhos, e essa área, que embora a gente não veja nessa foto muito bem, são os líquens, são os musgos. Aqui ficam os pinguins, Papua. Aqui você vê que tem um outeirozinho, um outro outeiro. E aqui a parte plana. E aqui a cordilheira, que vai emendar com a outra. Esse é para mostrar mais que existe um refúgio, que é um pequeno módulo, um pequeno container, um módulo de meteorologia e ozônio. Essa é um local onde se recebe os botes, onde se vai mergulhar, se mergulha muito para se colher material submarino, a estação de rádio e aqui a estação. Bom, agora as premissas. Isso foram os primeiros sketches que a gente fez, eu trouxe para não perder a memória. A gente abandonou essa forma, que era uma geodésica que a gente faz lá com o Pompeia, e a gente abandonou porque parecia muito lógico que a forma curva, fosse de aerodinâmica perfeita, como uma forma de um nunataque. Nunataque são aquelas pedras proeminentes no relevo que a duna não toma. Bate e volta, faz a volta. Tem uma aura assim, de neve, mas bate e sai. Então, parecia bastante oportuno ele e esse. Mas só que, internamente, é uma encrenca complicada. Quando a gente começou a ver as fotos de geodésicas internas, tinha estalagmites horrendos. É lindo, mas não prestava para a gente. Né? Porque ia liquefazer, ia chover. Pô, a gente está protegido, para que criar chuva? Né? Com a temperatura nossa, com a umidade nossa, aquilo vira um sistema interno, atmosférico, de congelar. E aqui, desde o começo, a gente tinha a ideia de... É preciso, se a gente morreu de incêndio, é preciso dividir e estancar, para que o incêndio não se propagasse. Se a gente fica preso dentro de uma estação, é preciso criar circulações protegidas. Então, eram as coisas de dividir a convivência, o núcleo de produção de energia e a ciência, né, e a pesquisa, e uni-las com uma circulação. Teria que se preocupar. É uma cidade de pequeno porte, sim. A implantação no território é importantíssima, porque aguenta toda a mobilidade logística. Essa lógica de transporte e a lógica construtiva, não adianta você fazer pacotes muito grandes, se a chata, que é a balsa que te carrega, só vai aguentar 15 toneladas. Então, pode ser ótimo, mas não dá para fazer. Não adianta você fazer um pacote lindo e maravilhoso que não sai pela boca do navio. Não adianta você fazer um pacote plano que se você vai transportar por helicóptero e aquilo vai ser uma vela que arranca o helicóptero da rota. Então, existem umas preocupações e a gente precisa ajudar a quem ganhou a não errar. Porque errou, morreu. Esse é o mantra, o último mantra, que sempre foi o primeiro mantra. Errou, dançou. Na primeira. Né? Parece trágico, mas pode ser bastante inspirador. A redundância, infraestrutura se faz em redundância. Né? O combate de incêndio, o transporte, o abastecimento d'água, abastecimento de energia se faz com redundância. É uma das solicitações, a obtenção, distribuição e consumo de energia e diversificação da matriz energética. A gente vive lá vive de diesel, passará para etanol, e eles eles sinalizaram que a gente vai ter que passar para a matriz a eólica e solar. E a gente avançou um pouco mais, que veremos de pegar o vetor do hidrogênio, coisa que ninguém fala, mas que a gente tem água para fazer eletrólise, tirar da água o hidrogênio, montar dentro de uma célula a combustível de hidrogênio, que é tamanho dessa... não mais que isso aqui, injetar a cápsula de hidrogênio e trabalhar com produção de energia elétrica. E aí, pela energia elétrica, você faz miséria. Trabalhando com a intermitência. O que é a intermitência? Tanto o sol como o vento trabalham em regimes, né, que oscilam. Pegar o a mais dessa oscilação e, de vez de colocar em bateria, que é uma desgraça de armazenar resíduo, né, é um dos maiores poluidores é a bateria, colocar essa produção a mais de energia para produzir bisnaga de hidrogênio. E essa bisnaga de hidrogênio ser introduzida, que é a mesma bisnaga de hidrogênio que faz os nossos ônibus
a célula combustível de hidrogênio, que vão desde a Jabaquara até São Bernardo, você pode andar, né, funcionar. Todo BMW, Porsche, todo mundo tem já motores a hidrogênio. Não é de hoje, mas precisa de uma certa mudança, a gente pode trabalhar, principalmente nos refúgios. Bom, a redundância do sistema de comunicação, claro, o tratamento de todos os resíduos sólidos, né, inclusive a água, e a preocupação com a alimentação, saúde e ócio. Né? Então, a questão condicionante do projeto é diminuir ao máximo o impacto da construção no ambiente, enfrentar as condições ambientais adversas, planejar uma montagem para que seja feita em 2 verões, com 4 meses cada verão. Sistema construtivo e estrutural condicionados pela logística do transporte e da montagem, e emprego de uma mão de obra, e aí foi uma prerrogativa do nosso projeto. A gente diz assim, vai ter que ser pouco qualificada, porque quem faz a manutenção são marinheiros, ultra bem disciplinados, mas de pouco feitio construtivo. Então, você tem que fazer uma coisa tão lógica, tão fácil de montar, e aí veio a ideia, e isso esse desenho a gente colocou mais para... de trabalhar treliças de madeira. Esse aqui não está tão bom. Aqui tem uma alma de metal e madeira que recebe a outra treliça. Então, você trabalha com madeira, que é um material absolutamente doce de receber qualquer tipo de aparafusamento, de prega, de cola, de resina, e trabalha a alma metálica, e cria almas de madeira e de metal para receber a alma da outra peça. Porque sempre o I tem a questão, a aba é grande, né, e a alma dele é recuada, e você tem que buscar a alma dele quando chega com 2 peças. Se você engorda os verticais, você chega alma com alma. Assim, tipo, bom, isso aqui é mais para vocês lembrarem da leitura dos nossos mapas. Isso aqui é o inverno, 5 horas de sol. Isso aqui é o verão, 19 horas de sol. Né? Vocês que já leem. E esse é a mapa comum a todos, onde você pode ocupar a área vermelha, e nada mais que a área vermelha. Isso aqui é o pátio de manobra das chegadas. Esse aqui são os líquens e áreas sagradas. Né? E áreas de variação, que é ocupadas ou não ocupadas. Isso aqui era uma área que os pinguins vêm. Aqui estão os lagos. E aqui a linha d'água e os caminhos existentes, dos quais uns a gente teria que abandonar. Eles pedem uma espécie de plano diretor. Aqui vem a antiga estação com suas captações de água, né? O L ponto, e aqui o óleo e a base, antes da queima, e aqui um pouco a visão do que vocês têm. Bom, aí houve uma conversa no dia 22 de fevereiro, o Acaiaba estava lá, onde eles mostraram uma série de slides. E um dos que mais chamou a atenção a gente é esse slide de captação de água a céu aberto, né, que vem bombeada do lago e entra na estação. Isso durante o inverno. E essa foto foi para a gente absolutamente avassaladora. O que significa essa foto? Água líquida. Ignore, por favor. Eu não posso ignorar por aqui, né? Então, ignorem também, por favor. Né? Água líquida correndo em estado líquido, preciosa líquida, com cintas, né, de espuma, de isolante, com cintas térmicas de energia bombando para que essa água não se congele, a tal ponto que ela gera uma atmosfera de calor capaz de derreter a neve. Ou seja, a gente tem uma condição bastante elucidadora. 54% da energia consumida, da energia elétrica consumida na estação, é para fazer com que essas cintas mantenham a água em estado líquido. Ou seja, quanto antes você capta a água e encapsula a água para que ela viva do calor dela própria e para que ela receba o calor do aquecimento do ar, do aquecimento das outras águas, do aquecimento da vida humana, menos energia você estaria consumindo. Então, esses slides foram bastante importantes para a gente. O resto, por exemplo, freezer e geladeira, parecia uma loucura você ter um freezer e uma geladeira da Antártica. E existe.
Né? Então, isso podia ser bastante interessante. Aqui é a central de comunicação, aí é o mais normal. Né? Os geradores que geram energia consumindo 78%. As caldeiras que geram água quente também consumindo 18%. O incinerador consumindo 2% de energia. Consumido. O incinerador é para produzir energia, não é para incinerar. E aqui está o consumo. O banheiro. Isso é o consumo de água. Isso é outra fonte. A gente falou de energia, falou das áreas, e aí você entra na água. Isso aqui significa que um bom pedaço da água pode ser de reuso. 54% do qual um bom pedaço é chuveiro e pia, a gente pode reusar tratando. A lavanderia é uma outra fonte. Só aqui a gente tem 76% de água que eu posso reutilizar. Só que eu preciso arrumar uma maneira de tratar essa água sem que ela congele. E uma das maneiras seria a gravidade. Né? Você tem que aliar tudo que é de inimigo, você tem que se aliar com ele. Né? A gravidade é uma das maiores amizades que a gente pode fazer. Né? Os laboratórios, pouca coisa, a cozinha, pouca coisa, e os aquários para manter os peixes em água salgada, pouca coisa. Bom, agora é o projeto. Tá? Desculpe o preâmbulo, mas eu queria que você chegasse na Antártica mais afiado, para entender o que vocês vão ver de bom. Porque foi um dos melhores. Eu cheguei na estação, só para dar um preâmbulo, eu cheguei e disse para a Luciana, eu vou para casa, que essa eu não levo, tem muito projeto bom. Do Acaiaba era muito bom. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Ela disse, não, vamos, a gente veio aqui para ficar. Né? Bom, aí isso aqui é a estação, e a ideia era o seguinte. Existe um outeiro aqui, perto do lago, né? Uma declividade. Isso aqui seria o fluxo das águas que oxigenariam-se ao cair, iam se tratar e iam voltar para ser reutilizadas. Né? Essa era a praça de chegada. E aqui uma visão da paisagem. Isso aqui seria uma ponte que uniria. O bloco A seria a convivência, o bloco B, as energias, o bloco C, a ciência, a produção de ciência em 3 pavimentos. A praça de chegada, a arquitrave, seria a passagem da pessoa e da infraestrutura. Né? Que é isso, é a chegada por aqui ou por aqui. E existe uma queixa nossa. Né? Existe uma queixa nossa e que o Lee compartilhou divinamente, porque eu já vinha nessa pesada há muito tempo. O que interessa na Antártica é a ciência e é a paisagem. É estonteante. Você chega e o que você tem é penetrar por essas arquitraves e ver a paisagem. E não ficar confinado o tempo inteiro dentro da sua estação. O que acontece? Você pega o bicho e leva para o continente para estudar. Você pega não existe vida antártica. Essa é a maior queixa. Existem ocidentais e orientais que vão para a Antártica serem ocidentais e orientais. Ficasse no seu laboratório. Né? O que a gente estava pretendendo era fazer uma estação segura, com grande circulação onde você pudesse ir, mas com grande penetração. Aqui era a praça onde está a produção de energia, e você pode dizer assim, puxa, Nália, puxa ali. E a gente estava com uma equipe pesada, né? A laje plana é a pior das formas para a Antártica. Mas é ela que vai ser a nossa pá de captar neve. Né? Aí vocês vão entender já a história. Isso era aonde começava. Começaria por esse pequeno... Você vê que tem um grande trapézio e um pequeno trapézio. O canteiro era esse... Né? Era esse pequeno trapézio onde estão depois o estacionamento. E aqui já tinha um estudo de energia. Quem era mais quente, quem era mais frio. Aqui já não dava mais para ver. Não dá para ver nesse slide. Você tem uma carapaça de fibra de vidro com poliuretano e fibra de vidro. Fibra de vidro, aquele que a gente faz prancha de surf. Né? Aqui você tem a treliça e dentro lugares mais quentes. E os calores vão sendo transmitidos, que ele chama de cogeração. Preste atenção nesse nome, que é o que a gente vai ter que estudar nas questões ambientais a partir de... se já não está estudando. Esse aqui era a pá de armazenar neve,
que em declividade levava já essa neve liquefeita para ser tratada, bebida, esquentada, etc. e tal, mas aqui embaixo funciona a recepção e as duas entradas. Era uma praça que classicamente não tem entrada. Se você quiser entrar na estação, você teria que dar a volta. A única entrada que você tem é para a paisagem. Né? Passa por debaixo da arquitrave, isso aqui tem uns... Aqui dessa não está tão... Tem uns 7 metros aqui. Né? Porque aqui está 10, aqui está 4. É 6 metros. Aqui, não adianta, é planta, é bobagem, mas somente para dizer, aqui estão os carros, e todos os carros que eles falaram. Aqui se faz as retíficas dos carros e dos motores, aqui está tudo que é geração de energia. Aqui estão os incineradores. Volto, não estou. Tá. O incinerador é a produção, a incineração dos lixos, a produção de água, e aqui os locais que eles chamam de... Que é outra coisa que vocês vão se deparar, que são locais espertos, salas espertas. É um local que tem 6 computadores e tem monitorado tudo. Todos os usos, etc. E tal, que é como se economiza energia. Aqui em cima, que é o mezanino, tem tudo que é guardado na estação, do parafuso ao leite em pó, passando pelas geladeiras, sai por esse controle, e isso aqui é a grande oficina, que monta aqui protótipos e faz a manutenção. Então, você tem marcenaria elétrica, eletrônica, concentrada nessa coisa. E a passagem para quem vai para o bloco C. Aqui é mais de perto aquilo que a gente falou, do mais quente ao mais frio, recebendo a circulação, que está aqui. E isso é o bloco A. Aquilo que a gente viu, o bloco B, que é o coração, né? Que é onde se produz energia. Aqui segue a mesma lógica, só que tem esse que é o septo que produz limpeza d'água e transporta tudo que é energia. E isso são os cálices aonde se vivem, afastados do chão, para que a neve passe e não se acumule. Aí você diz assim, mas esse aqui vai interceptar e vai acumular. Vai, mas eu preciso desse térreo para armazenar todas as águas do laboratório que eu não posso tratar e que eu tenho que manter congelada, porque senão ela dilui. Tambores congelados. Então, esse térreo vai nos interessar. Aqui está a parte da convivência da sala, onde você todos veem o mar ou veem a montanha. Né? Aqui estão os quartos, e aqui a sala de ginástica com a sala de vídeo. Esses são, não vale a pena por planta, mas por níveis você tem a convivência, né? e a lavanderia com a enfermaria, os camarotes, o terceiro. E esse quarto nível, que você sai. Que você sai para o bloco B, e aqui as fundações, né, o cálice da fundação. E é nesse mundo que você vai circular tudo que é energia, tudo que é água e tudo que é gente. Isso é a montagem, que até aqui é metálica. Aí você fala assim, como é que são essas fundações? Existe uma fundação semiprofunda, rosqueada, 1 polegada, 2,5 centímetros rosqueado, chamado de Vidag. É um aço que penetra e recebe uma resina de poliestireno que preenche a pressão, o orifício, e não retrai. 1 dia de cura. Então, em 1 semana, você podia fazer todas as fundações. Porque você está trabalhando com um cálice que vai fazer isso, né? Principalmente se ele está isolado. Não tem nenhum isolado aí. Então, você tem que trabalhar um pezinho como se fosse um pé, atração e compressão, que são esses aqui. Isso é a ordem de montagem, que você teria as fundações, sobe e vai entrando, vai travando e vai cobrindo. Esse já é o que a gente viu agora, é o bloco A. O bloco B, com toda uma parede dedicada, são quase 300 metros quadrados, dedicada a painel solar, e aqui os 7 ou 8
pequenos, baixos, cataventos para a energia eólica, todos chegando nessa sala, por aqui. E essa inclinação, a gente contou com a Rita em muitos aspectos. Aliás, a equipe foi quase toda da Escola da Cidade, né? Porque tinha a Rita, tinha o Telec fazendo a estrutura, estava o Luiz Cacassi sugerindo materiais, né? O Li constantemente, alucinadamente, acompanhando, né, 40 dias, né, de trabalho intenso. E ela disse assim, não, a declividade é 70 graus, porque você está a 60, põe mais 10, que é a declividade que vai olhar na fachada norte para o Sol. E essa é responsável pela declividade da cabeça, bom, de toda a declividade. E esse aqui já é um módulo, queria andar um pouco ligeiro para dar tempo, esse é um módulo já do laboratório. Então, vai ser sempre assim, tá vendo? Você tem a treliça, as chegadas das outras treliças quando precisam, e o invólucro, aqui passa toda a instalação, toda a instalação, toda a instalação. E a camada externa. Aqui é pena que não dá para ver, mas vocês podem ver nas pranchas no site, é o percurso de todas as águas potáveis, tratadas, potáveis, de reuso, água quente, ar quente e energia, e telefonia, inteligência, é o percurso em toda a estação. Né? Oi? Escurecer a luz? Não, escurecer. Escurece. Isso aqui vale a pena, porque é uma coisa que a gente não fala, mas a infraestrutura é absolutamente fundamental no estudo de qualquer arquitetura. Porque você diz, não, a gente veio de uma época que você faz a parede, rasga a parede e põe o duto. Não dá para fazer isso lá. Então, você tem que encaixar e passar. Cria vazios, que para você a inércia térmica é importante, né? Que vai criar espaços por onde a tubulação pode entrar. E você cria isso aqui, né? Esse é um corte importante nosso, onde estão as águas quentes, as águas de reuso, e o calor disso aqui vai aquecer o ser humano. E o ser humano continua aquecendo o processo inteiro. Você está dentro de um tubo. A gente sempre brincou que as virendés, vocês estão dentro da estrutura, os pilares ocos, vocês estão dentro dos pilares, que é a estrutura espacial. O espaço estrutural e o espaço arquitetônico é a mesma coisa, o Oscar sempre fala. Tem uma outra coisa que vocês aprenderam com Alexandre Delijaikov, né, que também influencia muito esse trabalho. A infraestrutura está dentro do espaço, ela é arquitetura. Então, vamos deixar de besteira de dizer aqui termina a arquitetura, aqui começa a estrutura, aqui termina a estrutura, começa a logística, aqui termina a logística. Se a gente conseguir arrumar tudo isso numa equação exequível, tem muito a ganhar. Claro que não se ganha um concurso, mas muito a ganhar. Bom, aqui era o sistema em escadinha, em gravidade. Eu consumo aqui, limpo aqui e limpo aqui e já vou trabalhando a descarga, né? E vai por gravidade, chego e volto. Então, essa declividade, que era uma declividade do outeiro, é a declividade do tratamento de água. Oxigenando, movimentando, aerando, trabalhando com... A gente trabalhou uma equipe muito boa de tratamento de água. A gente foi visitá-los, a gente conhecia. E aí eles disseram, eu disse, mas qual é o enfoque de vocês? Eles responderam, nós queremos salvar o planeta. Aí eu disse, bom, está ótimo. Salvar o planeta parecia um bom mantra. E realmente eles montaram esse esquema, gostaram de saber que era gravitacional, que a gente não estava errado, e montaram todo o esquema de tratamento, que é importantíssimo, não poluir. Aqui são as unidades isoladas, que mantêm a mesma lógica, às vezes um pouco mais próximas do chão, e aí, se próximas do chão, não dá para ver aqui, mas tem estais, tá? Aqui tem estais assim, ó, pá, 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 para que isso se grude no chão, porque eu não tenho fundação. Afastado para que... Existem duas maneiras de você derreter o gelo, ou derreter esse solo congelado. Uma é temperatura, a outra é pressão. Se você concentra em 4 cargas, existe a possibilidade de, em 4 pontos, você derreter e fazer um recalque diferenciado. Né? Mais uma planta, que era a planta dos refúgios de Ipanema de trabalho.
um que era, posteriormente, para abrir e lançar balões de ozônio ou de observação. E esses são os refúgios. Agora, esse é um requinte que a gente fez. Eu gosto muito da fase que a gente foi lelé, né? Foi lelé o suficiente para fazer a determinação de quantas peças se faz essa estação. Aqui estão todas as peças de madeira, e aí a gente vê a alma de madeira e metal, né? Os tamanhos e quantas peças. Faltam peças aqui. A do cálice não está aqui, porque não deu tempo de desenhar. Mas com quantas peças de fibra de vidro e policarbonato e quantas peças a gente faz a treliça. E aqui é uma tabela fantástica. Dizer, o que significa cada peça? Qual é o peso disso? Qual é a forma? Como é que eu vou juntar isso, colocar dentro de um container e transportar? Quem trabalha não é no SketchUp, é em outro, consegue fazer isso facilmente. A gente passou 4 dias fazendo. Né? E isso aqui era um cronograma de obras. Eram 4 equipes de 8 pessoas cada, seguindo um cronograma de 4 meses no primeiro inverno, a utilizar da perfuratriz, do guindastre e alternando e montando. Então, em 2 verões, a gente conseguiria fazer a estação. E essa é a turma do cotidiano. Não estão aqui os grandes consultores, mas a gente estava com o Ludman na fundação, Telec, na estrutura, os frangos core, né? O Instituto do Tratamento de Água. Visitem o IPEM, que é o Instituto de Produção de Energia Nuclear, mas de energia, que é aqui, no campus da USP, e que funciona. E aqui todos vocês conhecem, com exceção da Paula, que foi uma doutoranda da USP, que é a vozinha do lado de lá, né? Parece um retrato de vozinha. O resto todos vocês conhecem. Né? Aqui o Bona também, que não estava, mas mandou a fotinha. E foi isso. Agora, desculpe me prolongar, mas acho que foi bom vocês terem ideia da Antártica. Um pouco mais...